conhecido como boi-bumbá, é uma dança típica brasileira das regiões Norte e Nordeste. Esse foguete teve início na década de 1910, trazido dos outros estados para o município de Russas. Logo, a dança do Bumba Meu Boi ganhou muitos adeptos e se espalhou pelas cidades vizinhas. E ao longo do século passado foram criados muitos grupos. Em 2012, o Bumba Meu Boi foi incluído na lista de Patrimônio Cultural Brasileiro. Mesmo assim, com o passar dos anos, os grupos de Bumba Meu Boi foram sumindo. Os boieiros foram envelhecendo e houve falta de incentivo para dar continuidade. Também houve falta de grupos que fizessem um repasse do saber para outras gerações, resultando assim no desaparecimento de alguns grupos. Então nós nos juntamos para descobrir. Cadê o boi que estava aqui? A história do Bumba Meu Boi é coisa que realmente mexe não só com o meu coração, mas eu creio que com o coração do Vale do Jaguaribe, com o coração do Ceará e também do Brasil. Ele foi trazido pelos portugueses e introduzido pelos mesmos no estado do Maranhão. E assim foi se expandindo em termos de Nordeste, né? E tratando-se do boi do Vale do Jaguaribe, nós sabemos que o primeiro boi foi o pai do campo de Russas, da cidade de Russas. Li uma vez, se não me foge assim da memória, a sua fundação, o seu nascimento foi em 1914, né? Esse foi o pai do campo que eu não cheguei a conhecer, né? Mas o meu pai, que era um velho brincador, conheceu, né? Hoje está com 86 anos. Manuel Chaga de Araújo Filho, conhecido como Bubu, né? E o pai do campo, nós sabemos que de Russas foi esse o primeiro Bumba Meu Boi. E o seu, podemos dizer assim, o seu fundador se chamava Alfredo, né? Depois passou para as mãos de Osano, né? Osano. E surgiu também, depois do pai do campo, a vaca briosa. A vaca briosa, que aqui onde nós estamos, nesse barraco aqui, eu costumo dizer, como está aí na rede social, o ninho do Beija-Flor. Bem atrás aqui do ninho do Beija-Flor tinha um campo de futebol do vereador Joel Corrêa Lima. Então a briosa chegou a brincar aqui. Eu não vi, mas foi da época do meu pai, né? A briosa chegou a brincar aqui neste campo de Joel Corrêa Lima. E essa briosa foi fundada por Joaquim da Marta do Carrossel. Muito conhecida, eu creio que o Limoeiro do Norte conheceu, o São João do Jaguaribe, que era levado o carrossel nessa época de Antônio da Marta, e Joaquim da Cabocla. Joaquim da Cabocla foi o fundador também dos barracões, dos carnavais da cidade de Russas, né? E ele com Antônio da Marta fez também a vaca briosa. Eu creio que, eu estou chutando aqui, talvez pelo 1915, por aí, né? Tenha surgido a briosa, através já do pai do campo. E aí foi se expandindo também essa história de Bumba Meu Boi no Vale do Jaguaribe. Mas eu costumo dizer que o mais conhecido, assim, o que deu mais sucesso, foi o Bumba Meu Boi Fortaleza. Esse era de Passagem de Russas, de Raimundo Cândido, que era o proprietário e era o doutor do boi, que marcou a história do Bumba Meu Boi como doutor, a criatividade dele como doutor. Porque não era só ser o doutor brincando, mas também um doutor de muitas comédias, né? De muito papo com o povo, com o boieiro, com o seu amo, né? Então, nesse Bumba Meu Boi, criança, talvez com 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade, eu tive a oportunidade de brincar como índio, no coice dos outros índios, né? Eu tive essa oportunidade.
Então, meu irmão, esse Bumba Meu Boi foi um boi que todos os finais de semana ele brincava. Ele saía em cima do pau de arara, né? Algumas vezes fui com meu pai, que meu pai era um dos integrantes da companhia do boi Fortaleza. Teve também, em Passagem de Russas, outro boi chamado Pai das Ondas, de Nevinho. Nevinho também era um grande puxador de Bumba Meu Boi, né? Depois, com muito tempo, surgiu também o boi Estrela do Mar. Aqui aonde nós estamos, em São João de Deus, esse já foi com Manuel Chaga de Araújo, o Bubu, meu pai, né? Também com crianças. Nessa época a gente ensaiando com criança. E esse boi, ele surgiu no ano de 1969, por aí. Na época que a Apollo 11 subiu a Lua, né? Os americanos subiram a Lua, né? Então a gente ensaiava com um grupo de criança. Aqui eu, juntamente com meu pai, fui quem fiz também, mesmo criança, confeccionei o primeiro urubu do boi, né? Jaguares. Então eu tinha esse lado de gostar de confeccionar. Eu ainda tenho uma fotografia dele ali de 1972, né? O boinho de pano, de arco, aquele tradicional, né? O boi laranjeiro eu também não tive muito conhecimento, né? Agora Manuel Chaga de Araújo, meu pai, ele ainda brincou no boi de Zé de Terto, né? Agora Zé de Terto eu conheci, porque Zé de Terto, ele também brincou muito no boi Fortaleza. Eu ainda brinquei ainda uma noite, criança, na casa de José de Terto. Mas no boi, não no boi laranjeira, mas no boi Fortaleza. Nessa noite fizeram a morte, ele e Devin fizeram a morte do Bumba Meu Boi, né? Foi muito bonito. Ouvi ainda Zé de Terto tocando gaita, era um gaiteiro muito bom, e um puxador também de primeira qualidade no Bumba Meu Boi. O Bumba Meu Boi Russano, que eu não tinha falado ainda, o Bumba Meu Boi Russano foi fundado por esse simples poeta, Beija-Flor, em 1999. Brincamos no estádio Joel Corrêa Lima, na cidade de Russas. Foi a primeira apresentação no mesmo dia que a minha cidade aniversaria, 6 de agosto, aniversário de emancipação política, né? Então também, novamente, com um grupo de meninos, a gente fez o Bumba Meu Boi Russano, né? Renasceu porque ele é um renascimento do pai do campo de Russas, ele é um renascimento do boi Fortaleza e dos bois que realmente estavam desativados, né? Há 16 anos atrás, quando eu alavanquei o Bumba Meu Boi Russano, já teve um incentivo, nasceu o boi Quixeré, era boi Fortaleza também, de Chico do João de Isabel, depois passou para Gerardo Bezerra deu continuidade, depois Vital dos Santos deu continuidade na cidade de Quixeré, né? E quando, em 1999, eu fundei o Bumba Meu Boi Russano, que veio dar o nome a todos esses bois, então nós vemos que o Quixeré também se manifestou para trazer o boi, né? E Toninho não foi, podemos dizer, foi muito inteligente, porque quando ele viu o Beija-Flor, colocar Boi Russano, que daria o nome de todos os bois, com uma história também de Quixeré, Boi Quixeré. Quando garotinho, tinha um homem chamado aqui Menez e também Raimundo Pedro, que gostava de promover essas coisas. Então meu pai disse, não, vai ter um boi de tisna lá na casa de Raimundo Pedro. E eu, criancinha, fui assistir pela primeira vez o boi de tisna, né? E esse boi, ele é ali de Buqueirão, tem um em Buqueirão, e vi dizer que também tem um em Lagoinha, Quixeré. São essas duas espécies que tem no Vale de Jaguaribe, é o boi de tisna e o boi da companhia, como é chamado no caso do boi Pai do Campo, de Limoeiro do Norte, né? E lá eu tive a oportunidade de dançar um baião, quando criança, de dançar um baião com as gaitas. Rapaz, esse menino dança baião, já começava a brincar com o meu pai era um brincante, então passava aquilo pra gente, e o garotinho, eu lembro que ainda
cisquei ainda dancei um baião no boi de tisna, né? 2 gaitas, 2 caixas, burrinha, tem os caboclos, são bem menos componentes no boi. E é mais um povo tisnado, por isso que chama boi de tisna, né? No caso da tisna, por aí. Também teve um pai das ondas, chamado Pai das Ondas, de José Barreto, aqui do Pedro Ribeiro, Russas. Então essa é a história do Bumba Meu Boi, aqui do Vale do Jaguaribe, o que eu tenho conhecimento, né? Claro que para tudo que se faz tem um ensaio, né? Tratando-se de apresentações, tratando-se de Bumba Meu Boi. O meu pai aqui, muita gente vinha de Timbaúba para poder ensaiar. Eu, um garotinho, meu pai, eu sabia que eu já fazia o passo do Bumba Meu Boi, então ele ficava coordenando e botava eu com as pessoas que vinham ensaiar. Até pessoas já com 30 anos, 40 anos de idade brincando Bumba Meu Boi. E o menino tá lá fazendo o passinho para eles poderem pegar, né? Enquanto um batia na caixa, balançava um maracá, né? Então a gente se preparava, por exemplo, no verão eram as brincadeiras, né? A gente saía, era contratados. A realidade é que nós éramos contratados. E aí nós no inverno, nesse período mais do inverno, a gente já ia se preparando, fazendo um traje do índio, um que estava mais velho, uma roupa. Muitos também, daqueles boeiros, como uma coisa era difícil, conservava a sua roupa, né? Guardava, vamos dizer assim, debaixo de 7 chaves, tinha muita gente cuidadosa para não deixar ali amarrotar as suas vestes, né, de se apresentar no Bumba Meu Boi. Não tem coisa melhor do que a gente fazer uma coisa com amor e ser visto, né? Ser visto, ser valorizado, ser elogiado, né? Isso é muito bom. Então esse retorno era maravilhoso. O contratozinho também a gente recebia, isso também era bom, já era um incentivo, né? Naquela época ninguém ia brincar num clube, ninguém ia brincar numa quadra, porque quase não existia essas coisas, as quadras vieram surgindo depois. Muitos promoventes faziam o quê? Cercava de talo, até porque nós somos da terra do talo, da terra da carnaúbeira, né? Então eles faziam o ciclo de talo e nós brincávamos dentro daquele ciclo. A arquibancada era o quê? Também carnaúba, com forquilha de oiticica, que só durava um ano, porque quando dava chuva começava já a apodrecer ali, que a gente chama apodrecer, né? Ficar fraco, o tronco, as forquilhas já se cortavam. Então os donos também já tinham esse preparativo de mudar suas forquilhas para fazer as arquibancadas que eram a carnaúba na forquilha, para se sentar em ciclo, né? Então por aí. Então era maravilhoso, apesar de muito sofrimento, mas era maravilhoso. A paixão pelo boi sempre existiu, né? Está no sangue, né? De todo boieiro. Mas é claro que o incentivo é uma das coisas principais para que esse boi possa voltar, né? Para que muitos possam... Porque sempre nós podemos dizer assim, que sem o dinheiro nada se movimenta. Nada sai bonito. Essa é a realidade, né? Não é que o dinheiro compre tudo, mas nesta parte do Bumba Meu Boi, na indumentária, no figurino, tudo isso importa. Muito o apoio, né, dos governantes. O meu primeiro traje de índio não foi uma secretaria de cultura que me deu, não. Foi uma velhinha chamada Clotilde Bandeira, por sinal prima legítima da minha bisavó, Antônia Bandeira. Foi quem fez o meu primeiro traje de índio, né? Porque não tinha apoio de ninguém, era nós mesmos, eram os homens do passado metendo a cara, fazendo com o que dava certo, com um pedaço de blusa, com um pedaço de coisa, confeccionavam um traje, uma coisa, e aí ia levando o Bumba Meu Boi desta forma. Uns nós sabemos que mestres morreram, né? Muitos mestres morreram, e muitos desistiram porque foram se cansando, porque não tinha realmente apoio. E assim foi se acabando alguns Bumbas Meu Boi, né? Ainda temos brincantes velhos, pessoas ainda que ainda querem, né? Como está aí Chico da Faceira, que é um verdadeiro
exemplo, nós chamamos Chico da Faceira, né? Porque é muito conhecido, o Chico do Boi, mestre Chico, né? Ainda tangendo aí esse histórico, parabéns para ele e para todo o povo. Giliardi também aí, que encostou essa asa aí, que com certeza foi uma força muito grande, né? Não só para o Bumba Meu Boi Pai do Campo, como para muitos também. Eu creio que se derem continuidade, não só o Pai do Campo, que está fazendo isso, é um exemplo, como eu fiz, meu pai fez no passado, eu creio que nunca vai se acabar o Bumba Meu Boi. Porque vão passando. E principalmente quando a gente é criança. Quando você chega numa certa idade, você começa a esquecer muita coisa. Mas aquilo que você aprendeu de quando criança, você jamais esquecerá. Porque assim foi a minha vida, né? Eu deixei o Bumba Meu Boi ainda criança. Porque eu precisava de trabalhar. Com os 17 anos de idade fui para Fortaleza. Já cantava embolada de coco, né? Com o meu pai, tirava aquele momento do coco no Bumba Meu Boi. Mas eu fui trabalhar na confeitaria, na Aldeota, na rua Canudo de Aguiar, esquina com a Desembargador Moreira. E trabalhei, depois vim para a embolada mesmo, fiz profissão na embolada. E com muito tempo, como eu falei, em 1999, foi que me deu aquela saudade, me deu aquela vontade, aquela coisa que estava dentro de mim, de trazer o Bumba Meu Boi, né? E trouxemos o Bumba Meu Boi. Os colégios devem ensinar, levar um Giliardi, levar um Chico, eu não sei se um Beija-Flor também, né? Mas isso é muito importante, para que jamais essa cultura ela venha se defasar, ela venha ser afastada, ser esquecida, né? Anima, rapaziada, que está chegando a hora. Quando a saudade chega, a gente vai embora. Oh, anima, rapaziada, que está chegando a hora. Quando a saudade chega, a gente vai embora. Esta é a brincadeira, Bumba Meu Boi com cartaz, pra gente lembrar dos bois que não estão brincando mais. Anima, rapaziada, que está chegando a hora. Quando a saudade chega, a gente vai embora. Oh, e anima, rapaziada, quando a saudade chega, o boi pai do campo de Russas também fez a sua pose, mas isso há muitos anos, 1914. Rapaziada, está chegando a hora. Quando a saudade chega, também o boi Fortaleza, esse deixou de brincar. Também o boi do Bubu, que era o estrela do mar. Está chegando a hora. Quando a saudade chega, também o boi Laranjeira, que esse foi um boi tão forte, do saudoso Zé de Terto, do Limoeiro do Norte. Que está chegando a hora. Quando a saudade chega, eu lembro do pai das ondas, que foi um boi verdadeiro, lá da cidade russana, do velho Pedro Ribeiro. Que está chegando a hora. Quando a saudade chega, também o boi Fortaleza, que esse conhecido é, um na passagem de Russas e o outro em Quixeré. Que está chegando a hora. Quando a saudade chega, mas eu dou graças a Deus que tudo mudou de plano. Ainda temos pai do campo e hoje temos boi russano. Que
saudade chega, a gente vai embora. E anima, rapaziada, que está chegando a hora. Quando a saudade chega, a gente vai embora.